Olá, está começando o Cenário Econômico pela TV Brasil, aqui dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo, com emissoras públicas de todo o país. Vamos saber então direto quais são os destaques da economia de hoje. Mais um episódio da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Donald Trump, mais uma medida protecionista, sobretaxou produtos chineses. A China reagiu e você acompanha esses episódios aqui hoje no Cenário Econômico. O número de inadimplentes recuou em agosto, mas a gente sabe em junho o número foi recorde. Então, apesar dessa queda, o número ainda continua muito alto. Conab elevou a previsão de safra do café e agora o número é recorde para 2018. Aqui nos estúdios, o Marketplace e suas oportunidades. Você sabe o que é isso? Até sabe porque todos os dias muita gente compra pelo Marketplace e você vai saber que ele oferece oportunidades para os pequenos também. Aqui no Cenário Econômico que está no ar. A gente começa a edição de hoje falando sobre a intenção de investimento da indústria. Recuou, mais um recuo. A indústria que já teve um resultado ruim na última estimativa de PIB do IBGE, mas esse resultado traz o impacto da greve dos caminhoneiros que ainda não tinha aparecido. É um estudo da Fundação Getúlio Vargas. Quem traz os detalhes para a gente é a Gabriela Santilo, da redação da TV Brasil aqui em São Paulo. Oi, Gabi, boa noite para você. Bem-vinda. Boa noite, Vanessa. Boa noite a todos. Foi isso mesmo. A intenção de investimento da indústria no Brasil caiu no terceiro trimestre, atingindo o nível mais baixo em um ano. Essa é a segunda queda consecutiva. No terceiro trimestre, o índice passou a marcar 113 pontos, é uma queda de 3,1 pontos em relação aos 3 meses anteriores. Os dados foram divulgados hoje pela Fundação Getúlio Vargas. O indicador é uma tentativa de antecipar as tendências econômicas do país com base nessa intenção de investimentos entre as indústrias. Mesmo com essa retração, o índice está acima dos 100 pontos, é um nível que ainda prevê que mais indústrias vão aumentar o volume de investimentos nos próximos 12 meses, um número que é maior do que as que pretendem diminuir esses investimentos. Entre o segundo e o terceiro trimestre, o número de empresas que prevê investir mais teve uma leve queda e agora está em 28,3%, enquanto o número daquelas que têm previsão de investirem menos do que o planejado aumentou. Então, passou de 12,8% para 15,3%. A proporção de empresas que têm certeza que vão executar o que já tinha sido planejado de investimento certinho caiu, agora está em 27,5%. Apenas 27,5% agora tem essa certeza de que vão seguir o planejado de investimentos. Vanessa. Obrigada, Gabi, pelas suas informações. Agora a gente vai falar sobre mais esse round da guerra comercial entre Estados Unidos e China. É uma guerra que preocupa, tem impactos, a gente vê aqui no dólar, tem impacto em todos os países emergentes. O que aconteceu foi que Donald Trump taxou produtos chineses em 200 bilhões de dólares. A China reagiu e essa guerra promete mais capítulos. Então, quem conta tudo pra gente é Pedro Pontes, direto de Brasília. Pedro, boa noite, bem-vindo. Explica pra gente. Boa noite, Vanessa. Boa noite a você que acompanha o cenário econômico. A Casa Branca informou que os Estados Unidos vão impor sobretaxa de 10% sobre cerca de 200 bilhões de dólares em importações da China. A cobrança de tarifas para importação terá início em 24 de setembro, na próxima segunda-feira, e a taxa vai passar para 25% no fim deste ano. Trump considera que o déficit comercial dos Estados Unidos no comércio com a China, de 376 bilhões de dólares anuais, é inaceitável e tem que ser redimensionado. Ele ameaçou ainda com tarifas adicionais sobre mais 267 bilhões de dólares se a China retaliar. E o Tesouro americano advertiu em várias ocasiões que a maior ameaça para o crescimento econômico americano era uma guerra comercial. A Câmara de Comércio dos Estados Unidos na China, AmCham China, criticou as novas tarifas e afirmou que as empresas americanas que operam na Ásia serão prejudicadas. Os Estados Unidos tentam pressionar a China a fazer mudanças radicais na sua política comercial, na transferência de tecnologia e em subsídios industriais para o setor de alta tecnologia. Mas o governo chinês tem adotado represálias ao movimento americano. Em agosto, Pequim também adotou tarifas de 25% para 16 bilhões de dólares de produtos americanos.
Desde agosto, as tarifas de importação adotadas por Estados Unidos e China já alcançavam 100 bilhões de dólares. O Ministério de Comércio da China anunciou a imposição de novas tarifas às exportações americanas no valor de 60 bilhões de dólares, em represália pelas tarifas às exportações chinesas. O gigante asiático pretende pôr sobretaxas entre 5% e 10% a 4 mil tipos de produtos americanos. A imposição mútua de tarifas agrava a guerra comercial entre as duas principais economias mundiais e pode prejudicar o comércio global. Eu volto com você, Vanessa. Obrigada, Pedro. A gente vai falar agora sobre os números na inadimplência. Serasa divulgou hoje mais uma pesquisa, são dados de agosto. A gente teve um recuo em agosto, é o segundo recuo seguido, mas a gente vem de uma base muito ruim, porque junho teve recorde nesses números. Por isso, eles continuam muito altos. Em agosto, 61 milhões e 500 mil brasileiros estavam inadimplentes, com contas em atraso, não conseguindo pagar essas contas. Isso é uma queda pequena, 0,16%, bem sensível em relação a julho, quando a gente tinha aqui esses 61 milhões e 600 mil, pouca diferença. Agora, em relação a agosto de 2017, a gente tem uma alta ainda de 1,82%, quando eram 60 milhões e 400 mil brasileiros que deviam, ou seja, contas que não conseguiram pagar. A que se deve esse número? Os economistas da Serasa explicam o seguinte, que é resultado dessa expectativa de crescimento econômico que, na verdade, não se confirmou na velocidade que se imaginava anteriormente. Então, crescimento econômico lento, com isso o desemprego continua alto. Com o desemprego alto, as pessoas, de fato, não conseguem pagar as contas e vão rolando essas dívidas. Por isso que esses números recuam, mas recuam bem devagar, bem abaixo do que a gente esperava e gostaria. Com isso, o total de dívidas em agosto era de 274 bilhões de reais. O total das dívidas que as pessoas somavam no mês de agosto era esse aqui. E a média por CPF, 4 dívidas, não é pouca coisa, né? E aí, R$ 4.453 a média de dívidas por pessoa, que também é alto, sobretudo se a gente for comparar em relação ao salário mínimo, é uma dívida alta e a gente sabe que isso impede consumo. Se impede consumo, desestimula a produção, que é o que a gente acabou de ver aqui com a Gabriela Santilo. Os industriais, por exemplo, sem ânimo para investir, e tudo isso impacta nesse ciclo positivo da economia. Então, a economia vai em marcha lenta, vai andando de lado e não cresce como a gente gostaria. Como sempre, bancos e cartões de crédito ainda lideram a totalidade dessas dívidas. As pessoas devem mais para bancos e cartões. O cartão, a gente sempre sabe, é um recurso que está fácil, o dinheiro está na mão. As pessoas acabam usando, ainda que depois elas tentem renegociar essas dívidas, mas são juros altíssimos. E banco é tudo, né? Financiamento, tudo a gente pega junto com o banco, apesar de que essa realidade está mudando com as fintechs, com outras possibilidades que a gente está tendo hoje no mercado. Teve uma queda esse montante de dívidas, 1,6 ponto percentual, em relação a agosto de 2017, mas ainda lidera. Agora, água, luz e energia teve uma boa alta, 2,1 ponto percentual em agosto, em relação a agosto de 2017. E nesse caso aqui é uma dívida preocupante. Por quê? Porque são contas básicas que as pessoas não estão conseguindo pagar de verdade, não conseguem pagar esse mês, acumula e fica devendo um número alto. A gente tem que mudar esse cenário, né? Vamos então ao Rio de Janeiro conversar com Maurício de Almeida, porque ele tem informações sobre a safra do café. Maurício, Conab fez uma revisão, a gente tem safra recorde vindo por aí? Boa noite, bem-vindo. Obrigado, Vanessa. Boa noite. Pois é, uma notícia positiva que está chegando do campo. A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, estimou para 2018 uma produção de 59 milhões e 900 mil sacas de café, o que representa cerca de 3 milhões e 600 mil toneladas de grãos. Se isso realmente acontecer, o Brasil vai bater um novo recorde na produção de café. No ano passado, a produção não chegou a 52 milhões de sacas. Minas Gerais continua sendo o maior produtor do país, responsável por aproximadamente 50% do café brasileiro. Segundo a Conab, além das condições climáticas ideais, o desenvolvimento tecnológico do setor também está contribuindo para melhorar a colheita e também a qualidade dos grãos. Com mais oferta de café, surge uma preocupação: o preço do produto pode cair.
Mas como ele é cotado em dólar no mercado internacional, os agricultores brasileiros não devem sofrer prejuízos devido à desvalorização do real em relação à safra do ano passado. Em relação à safra do ano que vem, a Conab diz que ainda é cedo para fazer qualquer tipo de previsão. Vanessa. Obrigada, Maurício. A indústria paulista fechou postos de trabalho em agosto. Já é uma nova queda e isso já está influenciando o resultado de 2018. A expectativa agora é que 2018 feche com desemprego, com emprego em baixa na indústria paulista. Quem conversa com a gente novamente é a Gabriela Santilo, que tem os detalhes. Oi, Gabi. Ei, Vanessa, a gente trouxe primeiro um dado não tão bacana ali da indústria nacional, agora também um dado ruim, né, da indústria paulista, que fechou 2.500 postos de trabalho só em agosto, uma queda de 0,11 ponto percentual em relação a julho. Mas se for pensar aí no acumulado do ano, o saldo segue positivo em 14 mil postos de trabalho. Os dados foram divulgados hoje pela Fiesp São Paulo, que tem inclusive essa previsão que você falou de encerrar 2018 com recuo no emprego da indústria paulista, que, segundo eles, foi um cenário intensificado pela greve dos caminhoneiros e também indefinição política em ano eleitoral. Entre os 22 setores acompanhados em agosto, 9 ficaram com emprego positivo, 9 negativos e 4 estáveis. Entre os positivos, o destaque foi indústria de produtos minerais não metálicos, que gerou mais de 800 empregos, seguido pelos veículos automotores, com criação de 560 novos postos. Negativo aqui vai o destaque para produtos têxteis, que fechou mais de 1.000 vagas, e produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos, e couro e calçados, que também perderam muitos postos de trabalho. A cidade de Santo André, na região metropolitana, foi a que apresentou maior porcentagem de criação de vagas. E, por outro lado, Santa Bárbara do Oeste, no interior, foi a que mais perdeu postos de trabalho em agosto. Vanessa. Muito obrigada, Gabi. Vamos saber agora como é que fechou o mercado financeiro hoje. Bovespa em alta, 1,99%. Fechamento maior, superior que 78 mil pontos. E o dólar, mais uma vez, fechou em alta, 0,41% a R$ 4,14, uma das maiores altas também que a gente já teve no ano. O dólar continua aqui influenciado por essa guerra comercial China e Estados Unidos que a gente acabou de dizer aqui, que, como a gente viu também, promete outros capítulos, impacta no dólar porque gera desconfiança, gera insegurança, os investidores correm para a moeda norte-americana para se proteger. E aqui também tem reflexos muito pontuais, ligados às eleições de outubro, mas hoje tem expectativa de divulgação de uma nova pesquisa que vai dar maior clareza para o cenário, né? Pode se definir aí quem seria o segundo colocado na pesquisa e tudo isso influencia no mercado, influencia inclusive na decisão de especuladores. Então a gente vai ter esse dólar, por enquanto, pelo menos até outubro, oscilando muito. E se essa guerra, se essa política protecionista de Donald Trump continuar, oscila mais ainda. A gente vai agora para um rápido intervalo. Na volta você vai saber as oportunidades do chamado Marketplace. Ficou curioso? Fica com a gente. Estamos de volta com o cenário econômico agora para falar sobre o Marketplace. Vamos saber o que é que é. Quem está aqui comigo, minha convidada, é a Patrícia Cote. Ela é diretora executiva do IBEVAR, Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e Mercado de Consumo. Patrícia, muito bem-vinda. Todo mundo sabe o que é Marketplace, apesar desse nome pomposo, né? Começa explicando para a gente o que é esse chamado Marketplace. O Marketplace, ele não é um conceito novo, né? No Brasil, ele acaba ganhando relevância nos últimos anos, principalmente a partir de 2012, porque alguns e-commerces famosos acabam adotando isso como modelo de negócios. Então, você tem um crescimento muito forte. O Marketplace, em essência, ele é um espaço virtual onde os consumidores e os fornecedores de produtos conseguem interagir para vender e os serviços e os produtos. Eu acho que a grande diferença é que no e-commerce tradicional, você está falando com uma empresa específica. E no Marketplace, é como se fosse uma plataforma virtual em que várias empresas colocam os seus produtos, né, para atender o consumidor. Então, não tem uma empresa específica te atendendo, mas vários ou varejos pequenos ou indústrias colocando o seu serviço e o seu produto à disposição do consumidor. Existem alguns muito famosos. Você pode citar para a gente alguns que as pessoas conhecem, compram e nem sabem
que estão no chamado marketplace? Acho que os dois principais no Brasil acabam sendo a B2W, com lojas americanas e Submarino, e o Mercado Livre, né, que são os formatos mais tradicionais. Mas a gente pode citar o Walmart, Magazine Luiza, todos esses hoje têm um formato de marketplace. De uma maneira muito comum, e para ficar claro aí para quem está assistindo, é quando você entra no site e aparece aquele entregue e vendido por outra pessoa que não é aquele site principal. Exatamente. Você, na verdade, está fazendo uma relação comercial com aquele pequeno varejista, né, com quem está entregando e vendendo o produto. E o site que você entrou é o marketplace que faz essa comunicação. Agora, é uma oportunidade para os pequenos, né? Para quem não tem tanto impulso, tanta força para vender um produto num site ou numa loja virtual sozinho, entra num marketplace como esse. É interessante, é bom ter algum cuidado? Precisa ter muito cuidado com estruturação comercial. É muito interessante, é um movimento que cresce não só no Brasil quanto no mundo. No Brasil cresce ainda mais, né? Mas é importante você ter uma estruturação, porque quando você entra dentro de um marketplace, existe um fluxo de pessoas. Assim como você vai num shopping e já tem um fluxo de pessoas normais. Quando você entra no marketplace, é justamente esse fluxo que você quer pegar. Se você não tem uma marca forte, é muito importante você ter este fluxo. Só que se você tem que conseguir atender esse fluxo, que é o segundo problema. Porque senão você começa a ter problemas de entrega, né, de devolução de dinheiro. Então você precisa estar muito bem estruturado e ter conhecimento de gestão, porque senão a parte positiva, que é você conseguir vender, pode se tornar negativa, que é você não conseguir entregar. Quer dizer, a pequena empresa tem que se preparar antes de entrar num mercado como esse. Sim, estudar muito bem os marketplaces e qual marketplace você quer fazer parte. Geralmente, as empresas pequenas têm feito parte de mais de um marketplace, mas cada marketplace no Brasil acaba tendo um modelo de negócios oferecendo para esse seller, que é o varejinho pequeno, né? Então, cada um deles tem um formato de venda de espaço, de publicação de produto, de conteúdo. Então, é importante você estudar muito bem essa relação para saber como que você vai estruturar o seu negócio. Em qual que se encaixa melhor, né? Exatamente. Esses mercados, eles oferecem uma oportunidade, né, de visibilidade para as empresas pequenas, elas conseguem ali mostrar o produto delas, mas, ao mesmo tempo, a gente ouve as pessoas comentarem que tem receio. Eu não estou comprando das lojas americanas, por exemplo, estou comprando desse fornecedor. Será? Como superar isso aí? O que a empresa pode fazer para garantir uma credibilidade para o consumidor ter confiança e comprar? Você tem que trabalhar muito bem a sua marca, a sua entrega e os seus índices, os seus ratings dentro do próprio site. A maioria dos marketplaces hoje já oferece formas de avaliação, se você está entregando no prazo, e cria índices próprios de avaliação daqueles fornecedores. Os marketplaces no Brasil têm feito um trabalho muito bom nesse sentido, de assegurar as qualidades de entrega, até porque para o consumidor, muitas vezes, isso consta contra a marca do marketplace. Justamente. Então, esse é um trabalho que tem sido feito pelas empresas para garantir essa segurança, e cada vez mais as empresas elas têm feito um filtro sobre as pessoas que podem publicar e podem colocar os seus produtos à disposição da população. Quer dizer que, além de nós mesmos, consumidores, temos essa preocupação, o dono ali do mercado, vamos dizer assim, também está interessado nisso, porque ele também responde junto, de uma certa forma, né? Sim, sim. A princípio, né, existe uma questão muito forte aí, que quem responde é o varejo pequeno e todo o contrato, mas do ponto de vista do consumidor, ele acaba acionando também o portal, e mesmo assim você tem perda de imagem da marca e uma série de questões que têm que ser consideradas. Dá para dizer, então, que essa é a grande questão? Quem vai entrar no mercado como esse, o jeito mais fácil, pelo menos o mais exato e o mais pronto de conseguir manter uma boa imagem e fazer a marca crescer, que é o objetivo, é ter essa boa relação com o consumidor. Com certeza, com certeza. O grande dificuldade que se tem nisso é que quando você entra num marketplace, geralmente esses cadastros de produtos que você vai colocar à disposição, eles muitas vezes já estão pré-prontos. É comum você ter mais de uma empresa vendendo aquele produto. Né? E aí o que acontece? O primeiro que fez esse cadastro junto do marketplace é que acaba fazendo essa descrição do produto. Então é muito importante que você também procure algum varejo que tenha o fluxo adequado para você e que você consiga se destacar como publicidade. Personalizar de alguma forma, Exatamente. Né? Agora, é claro que esses mercados cobram também, né, para abrigar esses menores. É importante estar atento a essas taxas, elas são padronizadas, elas podem ser abusivas? Elas não são hoje padronizadas. Essa é uma grande discussão que se tem. Né? E você também, como seller e como varejo pequeno, tem que ficar atento a isso.
para você não ficar dependente das vendas só via marketplace. Por isso que muitos sellers acabam, né, dividindo as suas operações em mais de um marketplace e trabalhando isso como se fossem canais de venda diferentes. Você tem que tomar muito cuidado com essa concentração. Uma outra maneira é você trabalhar a sua marca via um e-commerce tradicional ou via site e também vender no marketplace. Então, o mercado, aos poucos, ele tem desenhado novos formatos de atuação com o marketplace. No Brasil, o marketplace vem a partir de 2012 com força, então muito ainda está sendo desenhado com relação a isso, né? E o objetivo das empresas, dos pequenos, é ficar no marketplace ou desenvolver, então, ferramentas próprias e consolidar essa... A gente tem exemplos de marcas que começaram pelo marketplace e que estão bem sucedidas, vamos dizer assim, já com seu site próprio de vendas A grande maioria deles acaba fazendo só a venda via marketplace e não consegue ter uma venda fora. Eu acho que as grandes exemplos que a gente tem nesse sentido acabam sendo das próprias indústrias que usam o marketplace como um canal de venda direta com o consumidor. Então, você tem grandes indústrias, a Coty, em cosméticos e outras, que acabam usando o marketplace como um canal de venda direto e de acesso direto ao consumidor. Essas acabam tendo um trabalho de marca muito mais forte e muito mais consolidado. Acaba sendo, então, uma oportunidade para nós consumidores? O preço acaba ficando mais baixo por conta desses intermediários, desses meios de caminho? Com certeza. Até porque quando você está num ambiente virtual, você tem a busca e a comparação de preço muito facilitada. Então, naturalmente, o preço acaba sendo um pouco menor, né, e mais baixo para o consumidor. Até porque com essa possibilidade de ter muitos varejos, é questão de oferta e demanda. Né? De procurar num clique, né? Exatamente. Então, naturalmente, você já... E é uma dificuldade para o varejinho, é uma dificuldade manter preço e ter aí margem de produto. Margem de produto, entregar no prazo, tudo certinho. Como superar esse desafio? Eles também têm que ficar atentos aos preços que estão sendo praticados no mercado? Sempre. Sempre, até porque essa atualização via marketplace, via ferramenta do marketplace, geralmente ela é constante. Então, você tem que ter um acompanhamento de como que está o seu estoque, quanto está vendendo via marketplace, qual que é o preço que você vai colocar, como que você vai se diferenciar, assim como numa loja tradicional. Só que no e-commerce, isso é muito mais rápido. Muito mais ágil. Muito mais ágil e muito mais dinâmico. Você consegue ter esse acompanhamento aí, quase que real time, junto com os marketplaces. Você disse que a gente já tem essa prática desde 2012, apesar de muitas vezes a gente nem notar, né? Como é que o Brasil está em relação ao resto do mundo nessa questão do marketplace? Estamos bem? Qual é o nosso papel, nossa posição? O marketplace representa aí para o mundo, nas economias mais desenvolvidas, quase 50% de todo o e-commerce. No Brasil, esse número está em 27%, mas a gente fala que o crescimento dele está crescendo 20% ao ano. O ano passado cresceu 20%, a gente está prevendo que esse ano cresça 26%, 27%, muito mais do que o e-commerce. Mas ele acaba representando aí no mundo, nos países mais desenvolvidos, 50%. O Brasil hoje ele é o nono no ranking, na posição dos marketplaces no Brasil. No Brasil não, né? No mundo. E aí o primeiro acaba sendo a parte da China, né? Que tem 51% do e-commerce dela dentro do marketplace. Em segundo lugar, a gente tem os Estados Unidos com quase 40%. E falando em termos de girar, movimentar essa roda da economia, é muito interessante também porque o pequeno tem oportunidade de fazer comércio, né? Exatamente. Ele tem acesso muito mais facilitado e nesse mundo que está cada vez mais digital. Então, você não precisa ter um investimento de criar um site próprio. Você não consegue, muitas vezes, quando você faz ranqueamento via Google e publicidade, você não consegue ter o investimento necessário para estar muito bem ranqueado. E quando você entra no marketplace, você tem tudo isso muito mais de fácil acesso. Obrigada por sua presença, Patrícia. Eu que agradeço, Vanessa. Bom, ficou então a dica, se você se interessou, um jeito fácil de colocar o seu produto à venda. O Cenário Econômico fica por aqui. A gente volta amanhã já com Adalberto Piotto. Boa noite para você. Obrigada pela companhia.